Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Lu Cândido, CEO da Dermia e Caça Talentos. E hoje nós estamos com um novo programa, que é o De Cara com a Lu, recebendo ela, maravilhosa, Andréia Casagrande. Bem-vinda, Andréia. Obrigada. Olá, pessoal. Andréia, vamos direto ao cara a cara. Me conta, como foi a sua história antes de ser a Andréia micropigmentadora? Como foi a sua infância, juventude? Faça um resumo. Bom, eu nasci aqui em Sorocaba, né, interior de São Paulo, e muito pequena ainda fui morar em Piedade, também interior de São Paulo. Fui junto com a minha mãe quando ela casou com o segundo marido dela, né, que no caso foi o meu padrasto. E a gente ficou morando em Piedade durante muito tempo, então foi uma infância muito sofrida, muito difícil, né? A minha mãe, ela trabalhava na roça e ela levava a gente para trabalhar na roça com ela, eu e minha irmã, que já também, viu, Andréia? Já fui pra roça, gente, já fui com marmita embaixo do pé de café. Só que no nosso caso era plantação de cebola. Então a minha mãe levava a gente, eu ia mais para olhar minha irmã, que era mais novinha, e a gente ficava lá. Era bem assim, quando você é criança, você não leva muito pro lado sofrido, né? Você leva mais pro lado divertido do negócio. Então era divertido ir pra roça com a minha mãe, brincava com a minha irmã no meio das plantações lá, e tava tudo certo. Quando eu completei 9 anos, nós viemos embora, nós viemos de Piedade para Sorocaba para morar mais próximo da casa da minha avó, né? E o que acontece? Minha mãe casou com o meu padrasto, meu padrasto, ele judiava muito da gente, né? Ele batia na gente, fazia a gente comer. Se a gente, por exemplo, se eu deixasse um prato de comida lá, um restinho de comida, ele já me colocava de castigo, ele judiava bastante da gente. Quando eu vim morar aqui para perto da casa da minha avó, um dia ele me bateu. Eu estava fazendo um arroz para minha mãe, eu tinha 9 anos. Eu estava fazendo um arroz esperando a minha mãe chegar do serviço. E quando eu fiz o arroz subiu para a panela e caiu no fogão. E quando caiu no fogão, ele me bateu e me deixou de castigo no milho. Normalmente ele me deixava de castigo no milho. E aí eu saí correndo para casa da minha avó, cheguei na casa da minha avó e falei tudo para minha avó, o que estava acontecendo, que ele me batia, que ele judiava de mim. E aí a minha avó falou assim: bom, então vamos fazer assim, a partir de agora você é minha, você não é mais a sua mãe. Se a sua mãe não tem a capacidade de cuidar de você, né, e de mostrar que ela é sua mãe e tudo mais, então você vai morar comigo. E a partir desse momento eu passei a morar com a minha avó, aqui na cidade de Votorantim, que é do lado de Sorocaba, e fui criada pela minha avó desde então, também com uma vida muito difícil. Minha avó tirava muitas vezes o que ela da boca dela para poder dar pra gente, muitas vezes ela ficava sem comer. A gente lembra disso pequenininho, né? A gente não entendia o quanto ela sofria por isso, mas hoje eu consigo enxergar que ela fazia de tudo por nós, que ela dava o melhor pra gente. E assim, foi muito legal morar com a minha avó durante esse período. Daí a gente sempre considerou ela como a minha mãe. Apesar das dificuldades que ela tinha, ela passava acima de tudo por causa da gente. Então isso era muito importante. E depois você começou a trabalhar, passando essa parte, já veio a adolescência. Então, Lu, eu trabalhei muito nova. Eu com 11 anos, eu comecei já a olhar o filho da vizinha, né? E ela me pagava uma peça de roupa por mês. Então, como a minha avó não tinha condições de dar roupa, sapato, nada pra gente, então o que eu fazia? Eu olhava as crianças dela, na casa dela, pra ela poder trabalhar, e daí uma vez por mês ela me levava numa loja pra eu escolher uma peça de roupa. E aquilo pra mim era maravilhoso, né? Era uma alegria, né? Era uma alegria. O único jeito de eu ter uma roupa nova, entendeu? Senão eu não podia ter uma roupa nova. Então eu trabalhava lá com ela, ajudava e tal. Aí depois eu trabalhei de guarda-mirim. Guarda-mirim, para quem não sei se todo mundo vai conhecer o que é guarda-mirim, mas guarda-mirim trabalha para a prefeitura da sua cidade,
fazendo serviços que criança pode fazer. Agora eu acredito que agora chama menor aprendiz, Menor né? aprendiz, É o menor isso. aprendiz, mas naquela época, né, era guarda-mirim. E na época de guarda-mirim, eu ganhava tipo R$40 por mês. R$40 por mês eu tinha que dar R$20 pro meu avô para ajudar em casa e outros R$20 ficava para mim. E eu ia muito feliz trabalhar, eu adorava. Trabalhei na prefeitura de Votorantim, da cidade onde eu morava. Ganhava R$40 feliz da vida, era o melhor R$40 da vida, né? Porque aí eu era podia comprar muito um pouquinho feliz, mais. muito feliz. Muito feliz. Mas aí passou-se tempo. E como que você foi parar na micropigmentação? Como foi esse caminho? A micropigmentação, desde muito então, com 11 anos eu trabalhei, depois fui para guarda-mirim. Eu sempre gostei muito de pintar o cabelo das minhas tias, das minhas irmãs, fazia a unha de todo mundo. E então, assim, eu já tinha um pezinho na área da beleza. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito detalhista com as coisas. Então, se eu ia pintar o cabelo, eu pintava um cabelo muito bem pintado. Eu não fazia aquela bagunceira tudo no cabelo das pessoas. Eu ia fazer a unha, eu fazia uma unha bem feita. Já vinha um dom pra área, já nessa área aí de beleza, de estética. E era algo que, assim, me encantava, né? E aí, quando eu conheci o meu marido, depois eu fui conhecer ele já com 24 anos, eu tava já uma adulta mesmo, né? Claro, antes disso eu trabalhei em loja, trabalhei em fábrica e um monte de outras coisas que não tinha nada a ver comigo, na verdade. E quando eu conheci o meu marido, eu fiquei desempregada logo em seguida e ele falou pra mim, não tem algo que você goste de fazer realmente, que vai te fazer feliz, que você acha que deve investir? Aí eu falei, olha, na hora, Lu, foi muito rápido. Eu falei pra ele, olha, eu gosto muito da área da beleza. Mas tem um porém, né? Como eu sempre trabalhei ajudando em casa, meus avós, né? Eu sempre tive que trabalhar, porque assim, sempre se eu ajudasse em casa, ou se eu tivesse sem trabalhar, faltava assim o mínimo, né? O mínimo pra gente sobreviver. Então eu precisava sempre que estar trabalhando pra ajudar em casa. Aí quando ele me falou isso, eu falei da área da beleza e falei pra ele, ó, eu não tenho como fazer um curso na área da beleza, porque eu preciso trabalhar e ajudar em casa. Aí ele falou, então vamos fazer assim, eu te ajudo. Isso a gente tava namorando há 3 meses, mais ou menos. Era assim, nunca que uma pessoa que você acabou de conhecer vai falar isso, né? João já era um anjo. João já era um anjo. E aí eu falei assim, eu fiquei meio com vergonha na época de aceitar, né? Porque a gente só namorava e tudo mais. Mas eu resolvi aceitar. Aí ele me pagou um curso de depilação na época. Depilação entrava também design de sobrancelhas. Eu nem dei bola para design de sobrancelhas, eu achava que não era para mim. E comecei a trabalhar com depilação e fazer unha. Mas eu fazia de casa em casa. Eu ia na casa das pessoas com a minha motinha. Eu tinha uma motinha amarela na época, que inclusive o João comprou para mim, para eu poder ir atender a domicílio. E aí eu pegava a minha motinha amarela e ia de casa em casa atendendo, né? E assim foi crescendo, foi crescendo. Aí eu comecei a trabalhar num salão de beleza, atendendo depilação, né? Só que esse salão, ele era assim, bombado de design de sobrancelhas. A menina que fazia design de sobrancelhas tinha uma agenda assim, caindo gente. Era uma atrás da outra, atrás da produção. outra. Só que quando eu entrei nesse salão, eu falei pra dona do salão, olha, eu não faço design de sobrancelhas, não adianta porque eu não faço. Um belo dia, né, lotou a agenda da menina lá, a mulher falou assim, coloca na agenda da Andréia, um design de sobrancelhas. Eu fiz esse design de sobrancelhas, eu nunca tremi tanto na minha vida para fazer um design de sobrancelhas. Eu praticamente não fiz design. Eu só tirei o excesso de cima da pálpebra da pessoa, assim, da testa e morrendo de medo de estragar a sobrancelha. Pelo menos noção eu tinha, né, gente? Que se eu fizesse alguma coisa errada, ia ser horrível. E aí a pessoa olhou no espelho e falou assim, nossa, horrível. É muito caro o valor que eu paguei, que era R$15 na época, pelo que você fez em mim, então odiei. Aí a mulher não pagou, mesmo assim eu tive que pagar pro salão. Aí eu falei pro João Guilherme, cheguei em casa e falei pra ele, olha, já que ela quer que eu faça design de sobrancelhas, então eu vou fazer design de sobrancelhas, mas eu vou fazer um curso, vou me especializar nisso e tudo mais. A partir daí comecei a fazer sobrancelhas, fiz vários cursos nunca estava suficiente. Aí em um desses cursos de design de sobrancelha, o professor falou pra mim, olha, você leva jeito, por que você não faz um curso de micropigmentação?
Aí eu cheguei tudo empolgada pro João Guilherme, falei, amor do céu, ele falou que eu levo jeito, nossa, acho que eu devia fazer um curso de micropigmentação. Aí investi novamente, gente, investi o que eu não tinha na vida. Parcelamos o curso, ele me ajudou de novo, me ajudou a pagar, me ajudou a comprar os materiais, tudo. Mas nessa época vocês já estavam casados ou ainda não? Quando eu fiz, não, o curso de micropigmentação não, ainda era namorado. Só que João sempre acompanhando. Sempre. E a única coisa que a gente tinha certeza, eu acho que desde que a gente se conheceu, é que a gente ia casar. Não sei, era algo muito forte, assim, a gente sabia que a gente ia casar. Então a gente estava preparando mesmo o nosso futuro, né? E aí eu fiz esse curso de micropigmentação e aí a minha vida mudou. Aí eu nunca mais parei. Transformou, você se encontrou. Eu nunca mais parei. Aí virou a minha vida, assim, o amor que eu tenho na minha profissão é fazer micropigmentação. Eu vivo de micropigmentação, hoje eu ensino micropigmentação. Então, Mas assim, começou tudo com sobrancelha. tudo com sobrancelha. E depois de um tempo que você entrou para fazer lábios. Muitos anos com sobrancelha, tanto que o nosso espaço era espaço das sobrancelhas. Verdade, espaço das sobrancelhas. Exatamente. Aí a gente fazia só sobrancelhas, eu fiquei conhecida na minha cidade, eu odiava fazer lábios, né? Tanto que no meu curso iniciante entrava lábios, mas eu não fazia lábios porque eu não gostava de lábios, eu não gostava do resultado. E foi engraçado, porque as clientes começaram a pedir. Aí eu fui me especializar mais, fui estudar mais sobre micropigmentação labial. E quando começaram a surgir as técnicas novas, assim, aí eu me encantei. Eu falei, gente, que coisa linda. Quando eu comecei a fazer, que eu realmente conseguia fazer o micropigmentação labial da maneira correta, com a técnica correta, aí eu me encantei. Aí depois eu ganhei os campeonatos, participei de vários campeonatos e aí a minha vida mudou. E Andréia, hoje quando as pessoas te olham, eu olho para você, nós olhamos já uma boca, é um lábio. Não tem como olhar a Andréia sem enxergar lábios, né? A Andréia trabalha com sobrancelhas, excelente profissional. Mas quando eu olho para você, eu já vejo uma boquinha. Muitas pessoas falam isso para mim. E você aí entrou com os cursos online, que hoje são um sucesso. A Andréia já foi pioneira no curso online. Eu me lembro que naquela época, como já estou na área há muito tempo, era muito discriminado os cursos online. Então, quais foram as suas dificuldades? O que você passou de dificuldades, né? Que te fortaleceu? Principalmente nessa parte que eu me lembro que era discriminado o curso online.